Meus amigos, a internet está aí em polvorosa pelo seguinte motivo. Ontem, quarta-feira, lembrando que quarta e quinta são os dias em que se tem os julgamentos no Supremo Tribunal Federal no plenário, que é vamos dizer assim, o grupo maior, né? Que é o órgão, tecnicamente falando, o órgão julgador maior do Supremo Tribunal Federal, o plenário. E é o plenário justamente ali a sua composição inteira de 11 ministros e ministra. A Carmen Lúcia está lá. O Lula não quis colocar uma outra mulher no lugar daquela que saiu, que foi a Rosa Weber, e colocou lá, glória a Deus, o Flávio Dino. Veja bem, então o plenário é o órgão maior, o órgão julgador maior do Supremo Tribunal Federal, onde os 11 maiores homens do país, se é que vocês me entendem, ali julgam as questões de natureza mais importante para o Brasil. Pois bem, ontem houve um julgamento, e por isso que eu comecei dizendo que a população brasileira, por meio da sua vivência e convivência virtual, está em polvorosa. Por quê? Porque, acreditem vocês ou não, o quase impossível ou impossível voltou a ocorrer no plenário do Supremo. O quê? Um ministro discordar de outro ministro. Vejam, a mídia está dizendo, houve um diálogo, ou outros poderiam dizer um debate ríspido entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Ministro, relator de quase tudo, o doutor Alexandre de Moraes. Vejam, apenas um parênteses aqui antes de continuar. Veja, por que é então que se optou por colocar um conjunto de magistrados, ou seja, é um órgão colegiado, é um órgão coletivo, composto de 11 pessoas, 11 julgadores, para julgar questões de alta relevância para a nacionalidade. Porque, justamente, quem pensou, e aqueles que tiveram autorização do ordenamento nacional para criar o Supremo Tribunal, em determinado momento da nossa história, vislumbrou que 11 cabeças pensariam melhor do que uma. Embora nós vejamos todos os dias o festival, a farra das decisões monocráticas, onde apenas um ministro toma decisões que realmente podem aleijar a sociedade brasileira, o interesse da sociedade brasileira, a exemplo destas canetadas do Toffoli que perdoam as canetadas do Toffoli, perdoam as multas da JBS, da Odebrecht, quando aceitaram receber aquelas multas no âmbito dos acordos de leniência no petróleo. Mas, em regra e em tese, na teoria, pensou-se o STF um órgão colegiado para que justamente essas 11 cabeças debatessem, inclusive, nada contra. Os debates, às vezes, as pessoas munidas de bom interesse, de boas intenções, são debates ríspidos. Não quer significar que a pessoa não seja uma pessoa boa, que a pessoa seja uma pessoa deseducada, não. Num debate de ideias, num debate onde as pessoas estão cada um visando dar o seu melhor, acreditando na sua convicção, principalmente 11 ministros do STF, cada um acreditando que está dando a contribuição, a sua melhor contribuição possível para o interesse público, para se alcançar o melhor interesse público. É natural que às vezes as pessoas não possam simplesmente dialogarem, debaterem ali de maneira perfumada, de maneira macia. Houve, nos melhores tempos do Supremo Tribunal Federal, houve muitos debates ríspidos. Não precisamos nem ir tão longe. Ainda no final dos tempos áureos do Supremo Tribunal Federal, nos anos 90, por exemplo, nós ainda conseguíamos ver grandes debates no Supremo Tribunal Federal, né? Grandes debates. Ainda um pouquinho, até o início dos anos 2000,
você via ainda grandes magistrados do Supremo com debates ríspidos, mas de meados dos anos 2000 para cá, foram nos convencendo de que é melhor que os 11 pensem iguais, em prol do interesse público. O fato é que a mídia, o consórcio de mídia, principalmente depois da crise sanitária chinesa para cá, foi unindo estes homens e mulheres do Supremo como que carne e unha, num discurso único, onde afáveis uns com os outros, às vezes nem tanto com a sociedade, eles sempre muito afáveis, macios, carinhosos uns com os outros. Vejam, lembram até que o Barroso batia a boca com o Gilmar quando entrou e tal. Mas agora não, agora outro dia fizeram um voto conjunto, votaram conjuntamente a 4 mãos, Gilmar e o Barroso. Mas todos, a mídia nos acostumou, eles nos acostumaram a ver apenas o Supremo da Felicidade, naquele colegiado, naquele plenário, o Supremo da Amizade, né? Então, ontem houve um ponto fora da curva, um diálogo ríspido entre Barroso e Moraes. E como estávamos todos já desacostumados a ver este verdadeiro momento, né, quase que nem caviar. Quase pouca gente, quase ninguém viu caviar na vida. Quase ninguém tinha na lembrança um debate ríspido entre 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, agora, vejam bem, o Barroso e o Moraes, então, mantiveram um diálogo ríspido. Vamos ver aqui o que diz o Poder 360. O Barroso e Moraes têm diálogo ríspido em sessão do STF. Disse assim também no subtítulo à matéria: ministros discordaram sobre a modulação dos efeitos em revisão sobre sobras eleitorais. Eu sei que isso é um pouco complexo, mas o objetivo não é entender a matéria que estava sendo votada nessa sessão, e sim o diálogo ríspido, ou realmente a energia desse diálogo ríspido, as circunstâncias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, diz a matéria, Alexandre de Moraes, e o presidente daquela corte, Roberto Barroso, deixaram de lado a cordialidade típica. Eu não estou dizendo que no STF há anos era dominado por uma cordialidade tipicamente cordiais. Bom, deixaram de lado a cordialidade típica das sessões de julgamento em um momento de discordância na revisão das sobras eleitorais nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Os ministros discutiam, esses dois, a modulação dos efeitos da decisão, ou seja, se elas seriam válidas a partir da decisão ou aplicadas para trás, retroativamente. Ao se referir a Barroso, Moraes respondeu ao presidente do Supremo, que é Barroso, com um tom acima. Olha que novidade! O ministro Alexandre de Moraes respondendo a alguém com um tom acima. É que o costume do cachimbo tem deixado Moraes torto. E aí, o ministro tem descido a lenha em todo mundo, e todo mundo tem aceitado. Aí agora está usando desse tom, o ministro Moraes, com os próprios pares. Olha que interessante, os próprios pares que alimentaram o ego do doutor Moraes. Então veja, ele é o dono do Supremo. Alguns dizem, eu sou mísero, eu não posso dizer nada. Veja bem, então a matéria do Poder 360 diz assim: ao se referir a Barroso, ontem, quarta-feira, no meio desse debate, o Moraes respondeu a Barroso, que é presidente do Supremo, com um tom acima. Qual foi a frase que Moraes usou para se referir com um tom acima em direção a Barroso, o seu colega, o seu coleguinha? E isso é o Supremo, não é o Jardim de Infância, número 2? Ele disse, essa é a opinião de Vossa Excelência. Ele já havia usado isso não faz muito tempo
contra um ministro que Bolsonaro indicou. Nós todos não parecemos que temos assim uma... Não parece, não quer nos parecer que esses dois ministros que Bolsonaro indicou para a corte, o Nunes Marques e o André Mendonça, parece que paira ali entre os dois, ali dentro daquele colegiado, parece que os dois são tratados um pouco como que ministros de segunda categoria por terem sido indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, não é? Lá atrás, não faz muito tempo, lá no TSE, que também fazem parte do TSE ainda, agora ao mesmo tempo nessa composição, o Moraes e o Cássio Nunes, o Moraes se referiu a um comentário ou a um questionamento que o colega ali, o Nunes Marques, tinha feito, diz assim: não, senhor Cássio, nós já decidimos sobre isso. Mas agora olha que embate de titãs, gente. Olha que embate. O presidente supremo, o Barroso, aquele que para todos os outros são manés, apenas ele não. E do outro lado, o doutor Moraes, o The Superman. The Superman. É um embate de titãs. E o Barroso não se intimida. O Moraes não se intimida. Olhou para o Barroso e disse: essa é a opinião de Vossa Excelência. Perceberam na palavra opinião nesta frase e nesse contexto? O Moraes disse: essa é a opinião de Vossa Excelência, disse para Barroso. É porque, Moraes, o negócio da opinião aí é que é problema. Porque ter opinião, meu amigo, o Barroso, ter opinião no país nesse momento, aí é que o bicho pega. Entendeu aí, Barroso? Tá sentindo na pele aí, Barroso? Que ter a tal da opinião é um troço que não é permitido? Então ele disse para Barroso: essa é a opinião de Vossa Excelência. A matéria continua. O entendimento de Alexandre de Moraes é que a decisão deveria ser aplicada para trás, ou seja, retroativamente, implicando na perda de mandato de 7 deputados federais. Ele quer passar-lhe o rodo. Para Barroso, o efeito interferiria indevidamente nas eleições de 2022. Olha o Barroso tendo opinião, mas ter opinião nesses tempos. Tem gente que fala até no tal do creme de opinião. Né? Vamos ver. Vamos ver, cadê o trecho específico? O que disse Barroso? Né? A matéria não traz, o Barroso não retruca. O Barroso ficou quieto, não retrucou. O Barroso não retrucou. Vamos ver. Há um vídeo. Vamos colocar o vídeo, que aí vocês já ouvem o diálogo da própria fonte. O ministro André mantém a posição pelo 16. Ministro Alexandre de Moraes mantém a posição pela não 16. Mas presidente, eu gostaria aqui de reiterar esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós Foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Então, presidente, nós todos aqui, por maioria, o plenário decidiu que eles não foram eleitos. Quando eles A foram única eleitos, coisa- estava em vigor essa regra. A única coisa, Você está retroagindo.
Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião do Vossa Excelência. Nós estamos mantendo Olha, candidatos. Barroso ousou discordar do Alexandre Moraes. Metade dos votos dos demais, apesar da maioria ter dito isso. Estamos aplicando o artigo 16, abrindo a possibilidade, a partir de agora, de qualquer mini-reforma que seja publicada dias antes do ano eleitoral, da anualidade. Nós simplesmente vamos lavar as mãos, né? Porque Esse é o Moraes. Para a próxima eleição, essa regra pode mudar. Essa mesma regra, essa regra idêntica, o Congresso pode, faltando 3 dias para as eleições de 2020. O Barroso vai responder de novo. Igual, só que ao invés de falar 80-20, fala 82-21. Aí vai entrar com outra ação direta, não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente, o perigo do precedente é muito grande. Eu afasto o 16 e não mudo, presidente. Apenas observaria que uma mudança de regra antes das eleições é diferente de uma mudança de regra que importa na destituição Seu Barroso. do mandato de um deputado eleito pela regra que vigorava e diplomado pelo TSE. Então, vai ficar na mão do relator. O relator se colocar antes da eleição, tudo bem. Se o relator não coloca antes da eleição, é algo absolutamente Vejam, os jacobinos se dividiram em 2. subjetivo. Mas eu honesto e sinceramente acho que depois que se sabe quem ganha e quem perde, quem é beneficiado Barroso. e quem não é beneficiado, é muito mais delicado do que uma decisão prévia. Aí, eu nem vou mostrar, mas aí entra já o outro, o Gilmar Mendes. Jacobino Mendes. Então, assim, aí... Por falar, o Alexandre Moraes disse que o precedente é perigoso. E é perigosíssimo. Eu não diria o precedente da matéria que eles soltavam, mas o precedente de alguém discordar do doutor Alexandre Moraes, mesmo sendo outro ministro do STF, é perigosíssimo. Olha, veja só, então o Barroso ele teve uma opinião contrária à opinião do Supremo Ministro, no momento em que no Brasil é muito complicado ter opinião. Quanto mais uma opinião contra a opinião do ministro Alexandre. Há pessoas que falam em creme de opinião. Olha, se eu fosse o doutor Barroso, presidente atual do Supremo, colocaria minhas barrosas de molho, porque olha. E aí, o Alexandre de Moraes abrirá um inquérito desses com 1000 fases, um inquérito que nunca termina, sigiloso, e investigará o doutor Barroso dentro desse inquérito pelo detestável e temerário crime de opinião. Se inscrevam neste canal. Você ainda pode fazê-lo por enquanto, não sabe por quanto tempo. Veja se você está inscrito, confira se você está inscrito. Deixe seu like e compartilhe. Até a próxima.